Ageu. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito, e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, à sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo o que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, e diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo, e eles vieram, e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Ageu 2. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes, acerca da lei, dizendo: se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou Ageu: se alguém, que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda. E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Ao que respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora considerai o que acontece desde aquele dia.
antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém vinha um montão de trigo de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com mangra, e com ferrugem, e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, sim, considerai essas coisas. Está ainda a semente no celeiro? A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos, desde este dia hei de vos abençoar. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Abalarei os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Final do livro de Ageu. Dedicação.